Olá e bem-vindos a mais um Notícias da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Todos os domingos, às 19 horas do horário de Berlim e de Viena, esse vídeo é então postado no IGTV e no YouTube. O áudio dele também vira um podcast que você pode ouvir nas principais plataformas aí de podcast. Não esquece de deixar seu like, curtir e comentar. Se você ainda não segue no Instagram, só buscar lá @AmandaNaAustria. Todos os dias eu posto notícias e informações sobre a região. Hoje vamos falar sobre vacinas na Áustria e o crime que chocou o país. Na Alemanha, restrições de viagem e lockdown, mudanças do programa de vacinação e acusações de plágio na corrida eleitoral. O giro pela vizinhança traz Suíça e Eslováquia. Essa semana, a Eslovênia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. A cada 6 meses, um novo país é responsável por essa posição. E suas tarefas incluem planejar e presidir os encontros do Conselho e representar o órgão em relação às outras instituições da União Europeia. A Eslovênia vai ter esse papel até dezembro de 2021 e aí a partir de janeiro do ano que vem a presidência passa para a França. A partir de agora, a diretiva contra o uso de produtos de plástico descartáveis entrou em vigor na União Europeia. Isso significa que pratos, talheres, canudinhos, cotonetes e vários outros objetos feitos de plástico e criados para serem usados uma só vez estão proibidos. Cada país também pode adotar regras mais rigorosas e há algumas exceções bem importantes, como garrafinhas de água e materiais de saúde como luvas e máscaras que continuam sendo permitidos. Na Áustria, o país quer acelerar o ritmo das vacinações e vários estados estão promovendo ações para vacinação rápida e descomplicada. Na capital, por exemplo, uma estrutura foi montada em frente à Rathaus para vacinar pessoas com a Johnson & Johnson, que é aquela vacina de uma dose só, durante o Festival de Cinema ao Ar Livre. Quem quiser se vacinar vai ter que enfrentar aí uma baita fila, mas só precisa levar um documento com foto. Eles pedem também para quem tiver que leve então a carteirinha do plano de saúde, mas quem não tiver, basta então o documento com foto. Diversas outras ações do tipo já estão sendo planejadas no país inteiro ao longo do verão. A semana na Áustria foi marcada por um crime que chocou o país. Uma menina de 13 anos foi encontrada morta em Viena. Por enquanto, 3 homens estão presos sob suspeita de terem estuprado e assassinado a garota. Um quarto homem está sendo procurado pelas autoridades, com um mandado de busca pela Europa. Os 4 são cidadãos afegãos que vieram para a Áustria nos últimos anos como refugiados. Pelo menos 2 deles já tinham passagens pela polícia por crimes relacionados a tráfico de drogas, assédio e violência. O crime reacendeu o debate sobre migração e refugiados na Áustria, com a extrema-direita se aproveitando para condenar políticas de asilo no país. Por todos os lados, vale lembrar, os partidos concordam em deportar refugiados que tenham cometido crimes. Isso, inclusive, faz parte da legislação atual, mas os partidos discordam sobre tornar as regras para asilo mais rigorosas ou não. Os suspeitos, que conheciam a vítima, negam envolvimento na morte dela. Um deles, o menino de 16 anos, disse que era namorado da garota. Acho importante a gente lembrar que já falamos por aqui sobre a questão dos feminicídios na Áustria, que o país tem um número alto de mulheres mortas por companheiros ou ex-companheiros e que muitos deles são austríacos. Então, assim como no caso da menina, se for confirmado o envolvimento dos afegãos e também vale citar, como no caso do atentado terrorista que aconteceu em Viena em novembro do ano passado, muitos dos casos de feminicídio recentes envolvem suspeitos que já tinham aí uma passagem pela polícia, que já eram procurados, que passaram pela vigilância de órgãos cujo trabalho é justamente identificar e deter pessoas que possam ser perigosas. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o discurso contra imigrantes, com o discurso contra refugiados. É muito fácil jogar a culpa no outro, no diferente, criar um medo contra toda uma nacionalidade, e lembrando que tem milhares de pessoas do Afeganistão na Áustria que, claro, nunca cometeram crime algum, o que é difícil mesmo, e assim, sinceramente, para qualquer governo é assumir responsabilidade pelos seus erros e buscar corrigi-los. Na Alemanha, Merkel e o ministro de Saúde Spahn fizeram algumas declarações importantes sobre a pandemia, sobre a situação da pandemia no país. A primeira é que houve praticamente uma promessa que cidadãos totalmente vacinados não vão ter que passar aí por um novo lockdown. Isso assim, se não surgir uma variante que seja resistente às vacinas que temos agora no país.
Além disso, os dois disseram em momentos diferentes que esperam em breve reduzir as restrições de entrada para quem vem de países como Portugal e Reino Unido. Portugal e Reino Unido entraram na lista de variantes de coronavírus por causa do alto número de casos da variante Delta, aquela que foi encontrada primeiro na Índia. Só que assim, conforme essa variante vai se tornando dominante também na Alemanha, e é uma coisa que os especialistas lá esperam que aconteça em breve, é provável então que os alemães vão tirar Portugal e Reino Unido da lista de variantes. Se isso acontecer, não dá para esperar o mesmo para o Brasil, onde a variante de coronavírus é um país considerado com variante de coronavírus, mas a dominante não é a Delta, a gente tem a nossa própria variante, né? Então, só porque a Alemanha retirou ou vai retirar Portugal e o Reino Unido, não significa necessariamente que o Brasil também vai deixar de ser um país com variante de coronavírus. A Alemanha também mudou a recomendação de vacinação no país. Agora, quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca vai receber então uma segunda dose de uma das vacinas mRNA, ou seja, a BioNTech Pfizer ou a Moderna. Foi o caso da chanceler Angela Merkel, que tomou a primeira dose de AstraZeneca e agora a segunda dose da Moderna. A decisão tem aí vários motivos. O primeiro são estudos que mostram que uma combinação das duas vacinas gera uma proteção maior nas pessoas. Além disso, um fator bem importante é que mudar a segunda dose para uma de RNA permite que a segunda dose seja dada em um intervalo bem menor, o que agiliza a vacinação no país. Falando um pouco agora de política na Alemanha, a candidata dos Verdes, a Annalena Baerbock, atualmente em segundo lugar nas pesquisas de voto, teve que se defender de acusações de plágio. Dessa vez, o que rolou lá é que encontraram passagens do livro que ela lançou agora, antes das eleições, e em outros lugares, em outros artigos, em sites. Em sua defesa, ela disse que o livro dela não é um trabalho acadêmico, com notas e bibliografia, mas um compilado das suas experiências políticas e posicionamentos. Mesmo assim, a situação ficou muito feia para ela, porque é mais um percalço aí que ela está tendo que enfrentar nessa corrida eleitoral. Um giro rápido aqui pela vizinhança e a gente não pode deixar de falar da incrível e inesperada vitória da seleção da Suíça contra a França na Eurocopa. O país venceu os franceses, que são os atuais campeões do mundo e eram os favoritos para ganhar a Euro nas oitavas de final. A alegria, claro, não durou muito, já que a Suíça, a gente sabe, acabou sendo eliminada também nos pênaltis pela Espanha. Mas ainda assim foi um feito e tanto. Na Eslováquia, as regras de entrada no país vão mudar um tanto quanto assim inesperadamente. Hoje, esse domingo, eles anunciaram que a partir de 9 de julho, quem não estiver vacinado vai ter que fazer um registro online e depois uma quarentena obrigatória, independente de onde a pessoa está vindo. Então não depende assim da situação em cada país. Já os vacinados vão precisar se registrar, mas aí o registro vai por 6 meses e poderão evitar a quarentena. As regras são aí um pouco diferentes para crianças e trabalhadores. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Não esquece de compartilhar aí com seus amigos que moram na região ou se inscrever no YouTube e seguir no Instagram, de onde você está vendo isso aqui. Semana que vem eu vou fazer uma pausa para receber um amigo meu que está visitando Viena, mas ao longo da semana continuo trazendo notícias pelo Instagram e no dia 18 a gente está de volta aqui com mais um vídeo. Uma boa semana pra gente e tchau!